Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o resumo do livro A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio. No começo do seu livro, Bobbio aponta 3 assuntos principais a serem discutidos. O primeiro se direciona sobre qual o sentido do problema que nos pusemos acerca do fundamento absoluto dos direitos do homem. O autor investiga o ordenamento jurídico positivo. Quando esse tema é colocado no seminário de filósofos, é porque eles pretendem enfrentar um problema do direito racional, e não positivo. Esse fundamento não passa de uma ilusão nos tempos passados, uma ilusão de encontrar a razão. Porém hoje, essa ilusão não é mais possível, pois toda busca desses fundamentos é infundada. Por último, dos 3 assuntos abordados, o autor procura saber se, caso seja possível o fundamento absoluto, ele é também desejável? Tendo como opinião pessoal, o autor expõe diversas razões pelas quais não podemos propor a busca do fundamento jurídico. O problema em relação aos direitos do homem foge do caminho filosófico para entrar no político, pois é mais difícil proteger os direitos do homem do que justificá-los. Presente e futuro dos direitos do homem. A discussão que o autor propõe em questão não é filosófica, mas sim jurídica, pois não se trata dele querer saber quantos são os direitos existentes no mundo, mas sim como ele consegue garanti-los, impedindo que eles sejam violados. O autor propõe 3 modos de garantir os valores dos direitos. Deduzi-los de um dado objetivo constante, garantindo uma validade universal, e admitindo que houvesse dados imutáveis, considerá-los como verdades existentes em si mesmos. Pois podemos perceber que aquilo que era evidente para alguns não é considerado evidente para outros. E a descoberta que num dado período histórico eles são gerados e aceitos, pois um valor é mais fundado do que aceito. A história de formação das declarações é dividida em pelo menos 3 partes. As declarações nascem como as teorias filosóficas. A passagem da teoria à prática do direito somente é pensado para o direito realizado. A afirmação dos direitos é, em simultâneo, universal e positiva. Um dos fenômenos mais interessantes do crescimento do problema dos direitos do homem é aquele relacionado com o processo de descolonização. Na Declaração sobre a Concessão de Independência aos países e povos coloniais, se refere aos direitos do homem globalmente. Porém, temos também a afirmação de que a sujeição dos povos sobre o domínio estrangeiro é uma negação dos direitos do homem. E no final, ainda temos que distinguir 2 dificuldades. A primeira de natureza jurídica política, pois depende da própria natureza internacional. E a segunda é substancial, ou seja, inerente ao conteúdo dos direitos em pauta. A Era dos Direitos. Bobbio é positivo em relação à crescente atribuição dos debates internacionais e em conferências governamentais em relação ao problema dos direitos do homem. Segundo o autor, esse problema vem se expandindo desde o começo da Era Moderna. Porém, somente depois da Segunda Guerra Mundial é que esse problema passou de nacional para internacional, pois acabou envolvendo todos os povos, ou seres humanos, se preferir. Existem diversas perspectivas que tratam dos direitos do homem, como, por exemplo, filosófica, histórica, ética, jurídica, política, entre outras. Porém, para o capítulo em questão, o autor recorre apenas à perspectiva filosófica, descrevendo em todos os momentos como foi a filosofia da história. Segundo Bobbio, a filosofia da história está, nos dias de hoje, desacreditada. A última tentativa dessa filosofia em voltar a predominar como nos tempos da antiguidade aparece nas obras desses 3 autores. Começando e encerrando o capítulo com Kant, Norberto Bobbio expõe a ideia que o autor defendia em relação à filosofia da história. Kant defendia o direito natural, como o direito que todo ser humano tem de obedecer. Para esse grande autor, Kant, o progresso era possível e não necessário como todos pensam. Sua crítica aos políticos se voltava ao fato desses não possuírem confiança na força da motivação moral, repetindo sempre a mesma frase: "O mundo foi sempre assim como vemos hoje." Com essa frase sendo usada pelos governantes, é como falta na confiança na virtude. Eles retardavam os meios que asseguravam o progresso para o melhor. Direitos do homem e da sociedade. Os direitos do homem são nada mais do que um fenômeno social entre as várias relações em que é analisado. Também podemos incluir a sociologia jurídica. Bobbio foca na multiplicação dos direitos do homem, que pode acontecer de 3 maneiras.
A. Por aumentar a quantidade de bens considerados merecedores de tutela. B. Porque foi estendida a titularidade de alguns direitos típicos a sujeitos diversos. C. Porque o próprio homem não é mais considerado como ente genérico. O processo de multiplicação ocorreu principalmente na parte dos direitos sociais. Englobado nesses direitos, encontramos os direitos de liberdade, que tem como foco falar da igualdade entre os homens e a sua liberdade. A liberdade, como cita o autor, aparece no artigo 1º da Declaração Universal, cujo significado diz que todos os homens nascem iguais na liberdade. Além desse artigo, o autor faz várias referências a alguns artigos da Constituição Italiana e volta novamente para a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Direito, segundo Bobbio, é uma figura deôntica, ou seja, que tem a linguagem que fala de normas e sobre normas. O direito tem como figura de imagem a obrigação, pois como é citado no livro, assim como não existe pai sem filho e vice-versa, também não existe direito sem obrigação e vice-versa. Segunda parte, a Revolução Francesa e os direitos do homem. Proclamada a liberdade, a igualdade e a soberania popular, a declaração foi o atestado de óbito do antigo regime, destruído pela Revolução. O trecho citado acima foi escrito pelo historiador Georges Lefebvre, que teve forte referência nos tempos da Revolução. O autor cita em quase todos os capítulos as ideias do filósofo Kant. Este fala que a revolução desse povo rico apenas na espiritualidade encontrou explicações no seu entusiasmo. Kant ligava o positivismo da revolução justamente com o direito das pessoas seguirem os seus próprios caminhos. E no final do capítulo, citando novamente Kant, insere as suas ideias numa história profética, ou seja, uma história que não tem dados seguros. A herança da Grande Revolução. A Revolução deixou várias marcas na população francesa. Deixou um grande buraco no coração das pessoas, que apenas defendiam seus direitos. E essas pessoas queriam apenas ser livres do trabalho escravo, pois não suportavam mais trabalhar e trabalhar excessivamente praticamente o dia inteiro. O autor cita como exemplo para a elaboração da Constituição Francesa o Bill of Rights, uma declaração dos direitos dos cidadãos. Porém, além de conhecer os americanos, os constituintes também esperavam pelo projeto de declaração segundo o que encontravam nas declarações anteriores. A declaração recebeu várias críticas diretamente da população. Alguns artigos foram editados, sendo copiados em outros artigos, mudando a estrutura do livro. Além de conceber a liberdade pessoal, a nova declaração também concebe a liberdade religiosa. Kant e a Revolução Francesa. Kant trazia apenas uma pergunta nos seus pensamentos. Será que o mundo dirigiu-se para a paz universal ou para a guerra exterminadora? Na maneira em que o mundo se encontra hoje, talvez seja considerada a segunda expressão, pois apenas através da guerra é que atualmente as pessoas conseguem conquistar o que querem, mas nem sempre é assim. Segundo as ideias de Kant, a Constituição deve ser apenas republicana, pois apenas ela é a única capaz de acabar com a guerra. E é justamente por citar diversas vezes o termo guerra que Kant sabia que para existir progresso é preciso que haja conflito. Kant considerava que a Revolução Francesa teve progresso graças ao conflito. A calmaria não ajuda em certos momentos decisivos para um país, e é por isso que muitos caem na desordem. E para ficar claro, aqueles que buscam refúgio na guerra acabam se perdendo. Terceira parte, a resistência à opressão hoje. Quando o autor aborda o tema da resistência à opressão, ele parte para o rumo do direito à resistência, ou se preferir, à revolução. Após a Revolução Francesa, o direito à resistência perdeu-se devido a razões ideológicas, que possuía a crença no fenecimento natural do Estado e instituições. Tinha como ponto de vista o Estado liberal e democrático, que se instaurou ao longo do século passado. O problema da resistência, segundo o autor, é visto hoje como um fenômeno coletivo e individual, como muitos pensam. A maior diferença entre eles é percebida através da motivação e nas consequentes argumentações. Contra a pena de morte. Durante séculos, o tema sobre a pena de morte vem sendo discutida entre as pessoas para saber se é certo ou não que ela exista. Para falar desse assunto, o autor cita uma pequena frase de Platão. Fala sobre os homicidas voluntários, que diz: necessariamente eles devem pagar a pena natural, ou seja, de padecer sobre o que fizeram. Para finalizar, a ideia de Bobbio em relação à pena de morte é que quando os países que ainda a adotam deixarem de praticá-la, significa que a humanidade está dando um grande passo rumo ao progresso moral.
Porém, enquanto isso não acontece, para ele, conviver com a ideia de que a pena de morte ainda existe é uma coisa dolorosa. O debate atual sobre a pena de morte. Bob começa falando pela pena de morte extrajudicial, ou seja, aquela infligida por policiais sobre o argumento de legítima defesa, esquadrões da morte, e na prisão, quando o condenado paga uma pena não capital, etc. Ele não fala da pena de morte dividida pelos países, pois sabe que o mundo no qual vivemos está perdido pela divisão de terroristas cruéis e impiedosos, que ameaçam as populações e que vivem sob a ameaça de extermínio atômico. O debate atual sobre a pena de morte é um dos debates que os filósofos mais desempenham em discutir. É o debate sobre a vida. Segundo eles, existem 4 formas em que se explicam o direito sobre a vida, que são o dever de não matar, o não abortar, o de socorrer quem está em perigo de vida, o de oferecer os meios mínimos de sustento a quem deles carece, as razões da tolerância. Nos dias de hoje, o significado de tolerância volta-se para os problemas da convivência das minorias étnicas, linguísticas e raciais. Outro grande problema que o autor cita é o religioso. Nascido na época em que ocorreu a ruptura do universo religioso em favor da tolerância, podemos propor uma razão moral, o respeito à pessoa alheia, pois a tolerância se baseia na renúncia da própria verdade. O autor cita uma frase interessante num determinado trecho do livro que diz: a tolerância deve ser entendida por todos, salvo aqueles que negam o princípio da tolerância. Ou mais brevemente, todos devem ser tolerados, salvo os intolerantes. Quarta parte. Os direitos do homem hoje. O debate atual sobre os direitos do homem hoje pode ser interpretado como um sinal premonitório da tendência da humanidade, tendo como parte importante desse tema direitos do homem, pois está ligado à democracia e à paz. Para não prolongar mais do que o necessário, Bob termina o livro falando da confiança que as pessoas têm de lutar para conquistar a confiança. Citando tudo o que Kant diz no começo do livro sobre o assunto, para se conquistar a confiança é preciso conceitos justos, uma grande experiência e, sobretudo, muita boa vontade. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, considere contribuir para a continuidade do projeto, pagando um cafezinho. Aqui está o nosso Pix. Ajuda muito dar um like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado, um forte abraço e vitória sempre!